Olá, reditores, tudo bem? Obrigado pelo apoio ao nosso canal, pelos comentários. Estamos adorando o feedback positivo de vocês. Continue dando seu like, curtindo e compartilhando, porque só assim poderemos trazer mais confissões e relatos para a apreciação de vocês. Estão prontos para as confissões de hoje? Ok! Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Confissões do Reddit. Não se esqueça de se inscrever nesse canal para nos ajudar e ajudar outros com este tipo de conteúdo. No mais, vamos às confissões de hoje. Confissão 1. Estou cansada de ver meu namorado não se esforçando para ter momento sexy comigo, mas implorando por um relacionamento aberto. Nós, ambos com 20 e poucos anos, tivemos uma discussão na semana passada que quase nos separou e depois desta noite esses pensamentos e sentimentos estão voltando para mim. Durante a discussão ele mencionou que nossa vida sexual é chata e eu concordo totalmente. É muito chato. Ele está insatisfeito com isso e eu também. Não fazemos sexo há meses. Esta noite coloquei uma lingerie bonita, me arrumei mais cedo, servi algo para bebermos e comi lanches. Tentei ser divertida, excitante, sexy e romântica, mas tudo que consegui foi apenas ele no telefone enquanto eu lhe dava uma bronca. Durante os 40 minutos inteiros, isso foi literalmente tudo o que aconteceu. Não retribuiu nem nada. Depois que ele chegou, tive que me esconder no banheiro e acabar com tudo. Fiquei fora no máximo 10 minutos e quando voltei ele já ia dormir. No mês passado, no meu aniversário, ele falou muito, dizendo que iria me atacar tanto e se eu estava pronto para isso. Eu estava animada. Eu gosto de kink e BDSM, me pareceu uma delícia. Mais uma vez acabei só eu dando uma bronca nele e ele não retribuindo nada. Não me tocou literalmente nada e ele simplesmente foi dormir depois. É assim que tem sido nossa vida sexual no último ano e meio. Ele acabou me dando um vidro de bala como presente de aniversário, mas agora parece que ele está apenas esperando não ter que lidar com me agradar sexualmente nunca mais e que eu possa me divertir. Pedi a ele para comprar corda, fazer preliminares e explorar um pouco a torção, mas ainda não consegui nada. Ele promete fazer isso e comprar essas coisas, mas é só para se exibir. Na verdade, ele nunca faz nada disso. Eu coloquei muita energia e esforço para apimentar nossa vida sexual durante todo o nosso relacionamento e ele não consegue nem desligar o telefone por um pouquinho. Ele até sabe como me sinto sobre isso, já conversamos sobre isso antes. Eu disse a ele que ele está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas nenhuma mudança. Enquanto dirige, toma banho, fazendo ao 2, joga videogame ou assiste algo, ele sempre está ao telefone. Desde que começamos a namorar, 3 anos, ele sempre me implorou por um relacionamento aberto, mas tenho me sentido desconfortável com isso. Quando começamos a namorar eu disse a ele que é algo que me interessa, mas não estou garantindo 100% nem prometendo nada, ele disse que entendia. Tivemos algumas conversas sobre isso desde então, e eu sempre digo a mesma coisa e ele diz a mesma coisa. Ele diz que concorda, mas honestamente parece que está esperando que eu me aqueça com a ideia. Isso continuou acontecendo até dezembro de 2021, quando eu disse diretamente não quero e nunca mais quero. Porque foi também nessa época que descobri pelo Reddit que ele estava me traindo e foi ver um acompanhante enquanto eu estava fora no Natal com a família. Fiquei com o coração partido e chateado. Durante todo o nosso relacionamento, tentei ser sexy e tornar nossa vida sexual divertida, mas não recebi nada em troca. Depois que descobri sobre o Reddit, eu disse a ele que se ele queria um relacionamento aberto, então se esforçasse e consertasse nosso relacionamento de forma que eu me sentisse confortável com você fazendo o que queria, mas ele ainda não mudou. Fiquei mais insegura com isso. A cada 2 meses eu o pego me traindo e ele me culpa por não querer um relacionamento aberto. Se tivéssemos um relacionamento aberto, eu não estaria te traindo se eu pudesse fazer isso livremente, então não haveria problema. Se você realmente me ama, então por que não pode simplesmente me deixar ter um relacionamento aberto e fazer o que eu quiser para poder ser feliz? Essas foram as palavras exatas que ele me disse durante nossa discussão na semana passada. Chegou ao ponto em que estou doente e cansada de tudo isso. De tudo. Estou prestes a desistir completamente e deixá-lo fazer o que quiser ou simplesmente terminar tudo. Confissão 2. Minha namorada de 29 anos me traiu na minha cara. Eu tenho 26 anos.
Minha namorada e eu estamos namorando há 4 anos e moramos juntos em um apartamento alugado há 2 anos. Ontem eu e ela fomos a uma festa, lá nós dois bebemos álcool e nos divertimos. Na festa tinha um cara que de vez em quando se aproximava de uma mulher aleatória e perguntava: "Você pode me dar um beijo na bochecha?" De modo que no último segundo o cara moveu o rosto fazendo com que seus lábios colidissem com os da garota que ele perguntou antes. Avisei minha namorada sobre aquele cara, e ela até viu com os próprios olhos e eu disse para ela tomar cuidado se ele se aproximasse dela e pedisse a mesma coisa porque também teve várias meninas que recusaram e ele simplesmente não insistiu. Algumas horas depois eu estava com minha namorada e aquele cara chega e pergunta a mesma coisa para minha parceira. Ela me chama de lado para uma conversa rápida e me diz que nada vai acontecer, que se ele tentar ela vai voltar sozinha, então eles não se beijam. Eu disse a ela que não concordava em nada com isso e que me sentia muito incomodado, e que não assumiria responsabilidade caso ela acabasse fazendo isso. Ela ignorou o que eu disse e acabou aceitando. Não sei porquê, mas não fiquei surpreso quando ela não recuou como disse e acabou beijando. Ela então olhou para mim e ficou desconfortável, então o menino foi para o outro lado para continuar com sua diversão. Eu não estava bravo com ele, estava bravo com ela. Eu apenas me virei e fui para o nosso apartamento. Ela me seguiu mesmo eu não tendo dito para ela fazer isso, dizendo que ela não teve tempo de reagir e que não era culpa dela, já que estávamos em um público lugar onde eu não queria fazer cena. Então esperei até chegarmos em casa. Uma vez em casa eu disse a ela que sim, a culpa era inteiramente dela. Ela viu como o cara fazia isso com outras mulheres e eu até avisei que isso poderia acontecer e ela ainda fez. Ela disse que o álcool a fez agir de forma imprudente. Eu disse a ela para não dar desculpas esfarrapadas, que ela estava plenamente consciente do que aconteceu e que isso era pura infidelidade na minha maldita cara. Nesse momento ela foi visitar a irmã porque hoje é aniversário dela. Eu disse a ela que não iria e disse explicitamente que quero reavaliar nosso relacionamento. Se ela vai usar o álcool como desculpa para suas infidelidades, então não posso mais confiar nela. Se ela fizer isso na minha cara, não quero imaginar o que ela faria quando estivesse com os amigos. Antes de sair ela me implorou para não exagerar, que não posso jogar fora 4 anos por um beijo não consensual. Eu disse a ela que no momento em que ela concordou em fazer aquele jogo de menino ela já estava dando seu consentimento para o que poderia passar. Ela já é adulta e esperava que ela agisse de acordo com sua idade. Quanto mais o tempo passa, mais quero mandar ela ir para o INE. O contrato de aluguel termina no final do ano, mas eu estava pensando em usar uma parte das nossas economias para pagar o resto e terminar prematuramente. Não quero ficar com alguém que possa agarrar, beijar o primeiro idiota que encontrar em uma festa e esperar que eu aceite sem problemas. Por outro lado, fico muito triste por ter que sair do relacionamento, mas perdoar uma falta de respeito dessa magnitude e abrir a porta para que mais coisas como essa aconteçam no futuro. Minha irmã mais nova e meus pais concordam comigo, mas meu irmão mais velho, que é a pessoa mais próxima de mim na família, acha que isso pode ser resolvido. Eu realmente não sei o que fazer. Confissão 3. Minha esposa de 28 anos diz que quer ter um relacionamento aberto para continuar se divertindo durante uma noitada. Não estou confortável com isso. Como devo encarar isso? Eu realmente não sei como começar ou quais detalhes acrescentar, então me perdoe. TLDR no final. Ok, então um pouco mais de detalhes e antecedentes. Eu tenho 28 anos, minha esposa e eu nos casamos aos 18 anos, eu sei, muito jovens. Nunca fizemos nada maluco, nada de swing, CX3, etc. Embora houvesse conversas sobre isso e eu fosse o principal instigador, minha esposa não estava interessada. Temos 3 filhos, todos com menos de 7 anos. Eu estava em processo de ingressar no exército quando começamos a sair e isso durou cerca de 7 anos antes que ela me pedisse, ao ultimato implícito, para dispensar. Naquela fase, tínhamos 2 filhos e eu ficava um pouco ausente e me preocupava em estar mais perto deles. Então dei alta e fui para a universidade. Tivemos que ir morar com os pais dela, reformando o andar de baixo da casa deles. Meus sogros são ótimos, sem problemas. Mais ou menos nessa época, descobrimos que minha esposa estava grávida novamente do terceiro, mas nos comprometemos com o plano.
12 meses atrás, tivemos uma grande discussão, ou sou idiota nesta sessão, sobre eu enviar mensagens regularmente para uma amiga, a mulher, da universidade. Não foi em nenhum momento sexual, romântico ou de outra forma entre mim ou essa mulher, mas minha esposa acreditou que era inapropriado. Inicialmente, ignorei o pedido dela assim, atitude idiota, pois não achei que houvesse algo de errado com isso. Eventualmente, parei de enviar mensagens e praticamente fantasiei o amigo da Uni. Mas apesar de encerrar a comunicação com as mulheres, isso não resolveu as discussões diárias que tínhamos, e o assunto das discussões passou a ser eu, em geral, uma pessoa pai ruim e que ela não me amava. Tudo isso culminou no período de exames da Uni, então as notas caíram um pouco. O efeito coletivo de tudo isso resultou em depressão. Agora, eu nunca tive depressão antes. Tipo, eu já estive triste e chateado antes, mas isso era acordar todos os dias com o primeiro pensamento sendo vou morrer hoje e não encontrar nenhuma razão para que não deveria. Sinto por aqueles que passam a vida com depressão crônica. Fui ver um psicologista para algumas sessões. Enfim, em janeiro deste ano, tentei suicídio. As coisas se acalmaram um pouco depois disso e têm estado bastante normais até esta semana. Então aqui está o motivo da postagem. Na tarde da última sexta-feira, minha esposa, enquanto se maquiava casualmente antes de ir a um show de comédia com uma namorada, tocou no assunto de ter um relacionamento aberto. Parafraseando, aqui estão algumas das coisas que ela disse. Acho que chegamos a um ponto do nosso relacionamento em que podemos começar a sair com outras pessoas depois de uma noitada. Só quero poder continuar a diversão durante uma noitada. Não se trata de ficar, trata-se apenas de continuar a diversão com alguém quando você estiver fora. Sinto que desperdicei meus 20 anos criando filhos. Quero saber se ainda consigo. Não quero ter que recusar uma mão no ombro ou uma bebida de um cara enquanto estou fora. No geral, senti uma vibração bonita de estou infeliz com esta vida. Eu permaneci bastante casual sobre isso e disse a ela que não estava bem com isso. Ela disse eu ainda te amo e que não faria isso porque eu não estava bem com isso, mas parecia muito melancólica com isso. Então me bateu com mais que tentei falar sobre como eu sou maravilhoso e poderia pegar mulheres se quisesse. Nesse ponto, eu estava superando isso e disse sem entusiasmo que ela deveria simplesmente me deixar. Ela espalmou e eu fui embora. Agora, aqui estão as coisas que me preocupam nesta conversa. Em primeiro lugar, os nossos impulsos sexuais são muito diferentes. O dela é baixo, uma vez por semana é suficiente, se não excessivo. O meu está alto. Alguém pode me explicar se esse conceito de continuar a diversão é legítimo? Porque no caso dela pode ser, já que sim, ela não gosta de fazer sexo com tanta frequência. A outra coisa é que não festejamos com muita frequência. Ela sai à noite com as amigas uma vez a cada poucos meses, mas geralmente me liga para buscá-la por volta das 12 horas. Não saio, em parte porque o dinheiro está escasso e não tenho como justificar, principalmente porque tenho poucos amigos com quem mantenho contato, nenhum com quem eu possa realmente sair, e eu sou introvertido. Aqui está minha próxima preocupação, e minha esposa foi minha primeira amiga que era menina e minha única namorada e parceira sexual. Ela sabe que sou introvertido e ter uma conversa estereotipada em uma boate-bar com outras mulheres seria a coisa mais difícil para mim. Então ela está obviamente tentando me convencer por qual motivo. Um relacionamento aberto não vai funcionar para mim e será unilateral. Principalmente quando perguntei se aplicativos de namoro poderiam ser usados e ela disse não. De qualquer forma, fiquei muito chateado com isso depois que ela saiu para o show e tentei não pensar nisso. Eu ainda estava acordado quando ela chegou em casa, ela estava um pouco bêbada. Ela tentou falar um pouco comigo, mas eu dei a resposta mínima. Ela então sugeriu sexo, mas eu recusei. Ela sabe que fico chateado com ela quando recuso. Na manhã seguinte, ela tenta se aconchegar na cama, normalmente ela nunca faz isso, e eu a rejeito, e nesse momento ela pergunta se vou ficar assim o dia todo. Eu digo, só preciso de tempo para processar isso, sobre o que conversamos ontem à noite. Praticamente não conversamos pelo resto do dia e a voz de Volmor hoje recomeça. Eu passo o dia bem. No domingo, ou ontem, já superei isso e minha esposa também sabe disso e que não estou querendo falar sobre isso. Recebemos a irmã da minha esposa e o marido dela ontem para jantar. Tudo está indo bem, mas depois que minha esposa tomou algumas taças de vinho e, em um momento de glória,
começou a falar sobre o tema de um relacionamento aberto, eu desliguei. Então minha esposa e sua irmã vão até a cozinha conversar sobre isso. Neste ponto, acho que minha esposa estava tentando obter justificativas para si mesma e para suas ideias sobre o assunto. Mas o pior aqui é que a irmã da minha esposa foi pega dormindo, atraindo, com o melhor amigo do marido, então não é a melhor pessoa com quem eu acho que ela deveria conversar, mas tanto faz. Então isso nos traz até hoje e eu e minha esposa não estamos conversando, exceto para organizar as crianças para a escola, etc. Desculpe pela longa história. Não sei o que fazer neste momento. Já pensei em aconselhamento matrimonial, sobre sair, todas as coisas que pensei antes até que tudo anda em círculos. Não tenho medo do divórcio, mas isso vai ser péssimo para mim e para as crianças. Devo tentar falar com ela sobre isso novamente? Essa conversa de relacionamento aberto é um sinal de alerta? Estou apenas sendo patético? Alguém pode me ajudar a entender a perspectiva dela? Gostaria de afirmar que sempre há dois lados em uma história. Este é apenas o meu lado de como me sinto e como percebo as coisas, que está sujeito à minha própria interpretação da situação ONS. Resumo, minha esposa começou a falar aleatoriamente sobre ter um relacionamento aberto. Disse a ela que não estava disposto a isso. Suas respostas quando perguntei por que me fizeram sentir que ela não estava feliz em nosso casamento. Ela tocou no assunto novamente quando recebemos amigos. Como devo encarar isso? Atualizar, e então eu a confrontei sobre por que ela mencionou a questão do relacionamento aberto. Ela admitiu que não está mais feliz no casamento, mas achou que um relacionamento aberto resolveria o problema assim, o dela. Ela também não quer se separar porque, segundo ela, isso é muito mais difícil em relação aos filhos, trabalho, etc. e ela prefere sacrificar sua felicidade só para brincar de família feliz, a mais por quanto tempo? Eu disse a ela que não faria isso, porque passaríamos o resto do tempo ressentidos um com o outro e a vida seria pior. Eu disse a ela que nós precisamos resolver o problema ou nos separaremos. Ela não quis me dar uma resposta, mas vou investigar isso em 1 ou 2 dias, porque dane-se viver assim. Quem sabe se isso pode ser consertado. Ela obviamente teve tempo para pensar sobre isso para chegar ao nível de relacionamento aberto ou, como alguns de vocês sugeriram, ela já o abriu. Embora ela tenha dito que não me traiu, eu não tenho quase nenhuma confiança mútua nesta fase, então sabe. Além disso, aparentemente tudo que sua irmã disse foi para fazer terapia, vai se danar, o que mais? Obrigado a todos pelo conselho.